Tempo atrás, né, a gente fez algumas matérias de lançamento na Europa, tanto do S-Way quanto da própria dele, que eles mostraram aquela tecnologia do Alexa. E é impressionante como isso deu um burburinho tão legal no nosso canal. Pessoa perguntando, pô, mas vem para o Brasil, você pode testar e mostrar pra gente? Isso vai substituir o PX? Tá no horizonte de vocês um Alexa? O Alexa é uma parceria que nós fizemos e hoje na Europa nós já temos isso disponível, né? Então existe a conexão entre o usuário e o nosso centro do cliente, que nós chamamos lá na Europa, e todas as boas práticas que a gente tem lá, elas são muito estudadas aqui. Então, sem dúvida, é uma alternativa muito possível que aconteça no futuro, sim, a gente trazer também essa tecnologia aqui para o Brasil. Tá, segunda pergunta com relação à eletrificação, né, da Daily, por exemplo. A gente está vendo que tem um mercado que está absorvendo essas empresas que têm compromisso com o relatório de sustentabilidade no mercado de capitais, assinaram o Acordo de Paris. Eles estão comprando os grandes embarcadores. E não importa o veículo, eles estão comprando porque eles têm a verba para isso. Estão comprando qualquer coisa, inclusive. Né? Não vale a pena antecipar um projeto de Daily elétrica para isso, ao invés de esperar estar tão redondinho para o nosso mercado? Porque eles estão comprando, não precisa necessariamente fazer sentido econômico para esse público. Existem várias alternativas que a gente tem de investimento. Né? Eu acho que nesse momento a gente precisa priorizar alguns. Então existe uma grande mudança que tem pela frente, que é o nível de emissões, que a gente passa a ser o Euro 6, a gente tem uma linha que vai do 3,5 toneladas até o extra pesado que necessariamente precisa passar por esse nível de emissões. E o que a gente vê é que realmente existe uma tendência, mas é uma tendência que ainda não acontece imediatamente. Né? É bom você ter, é interessante sim, da mesma forma que a gente tem lá a Daily elétrica, um produto que já está rodando, já está na segunda ou terceira versão que a gente está desenvolvendo lá na Europa. Então assim, é uma possibilidade, mas eu diria que não é uma prioridade. A prioridade agora nesse momento é a gente lançar o Euro 6 agora, trabalhar em cima dele, oferecer um produto tecnologicamente adequado para o que o mercado espera e futuramente, quem sabe, quando a gente tiver a infraestrutura adequada aqui no mercado brasileiro, a gente possa pensar em trazer a Daily elétrica. Legal, eu queria falar de precificação. Conversando com outras montadoras, né, o pessoal fala num reajuste de 20% a 30% para a geração Euro 6, você falou agora em 10%, né, que é um número bastante interessante. Mas também queria entender, por exemplo, hoje a Daily, enfim, fiz uma pesquisa básica no Dr. Google, né, ele me apresentou preços entre 200 e 240 mil nessa faixa, né, aí colocando mais esse reajuste de pelo menos 10%. A gente está falando de produtos muito caros para o brasileiro, principalmente porque vocês falaram que cerca de 60% do seu cliente é o autônomo, é o cara que carrega tudo. Né? A gente vê que na Europa o mesmo produto ele custa de 38 a 46 mil euros. Por que o brasileiro paga o carro mais caro do mundo? É uma pergunta complexa, né? Eu diria assim, por que ele é caro e por que a gente trabalhou tão forte num pacote de pós-venda, né, de valor agregado para esse produto? Quando a gente fala 10%, é 10% de aumento de custo repassado em relação ao Euro 6. Né? Fora isso, ainda tem as inflações, os aumentos de aço que acontecem aqui no país, aumento de borracha, toda a complexidade que a gente viveu, a inflação que a gente está vivendo, que todo mundo conhece, né? Esses são aumentos necessários que estão fora do nível de emissões, principalmente o nível de emissões. É por isso que os concorrentes falam em 20%, que eu acho que deve ser factível ao que a gente vai ter também no nosso produto. Né? O ponto de ser caro ou não, né? Quando a gente começa a analisar, a gente tem que analisar todo um contexto, todo o custo operacional do produto. E quando você fala em custo operacional, você tem também valores de combustível, por exemplo, que são muito mais caros que da Europa. Então, se você pegar todo esse contexto, né, precisa ser avaliado o frete, quanto o frete remunera, tudo isso para dizer se o produto é caro ou não. A gente gostaria de fazer o produto mais barato, mas para isso a gente precisa também que o fornecimento seja mais barato, porque posso garantir aqui que a gente não estamos ganhando rios de dinheiro, não é esse a estratégia. A estratégia é fazer um produto que tenha um custo operacional adequado para o cliente, que o cliente consiga ser remunerado pelo frete que ele faz. Esse é o contexto da Daily Euro 6
né? A pergunta é, poderia ser Euro 6 ou poderia ter feito um plano de renovação de frota? Talvez fosse mais interessante fazer um plano de renovação de frota, não tivesse que agregar custo, e a gente teria mais eficiência, um custo menor, um preço menor para o nosso cliente. Mas aí é uma questão governamental que a gente não quer discutir aqui. Tá bom, minha última pergunta, saindo desse segmento da Daily, né? A gente observa que quem puxa a tecnologia são os segmentos mais leves, né, e os mais pesados, onde vem os produtos mais modernos do mercado. Chegando geração Euro 6, que mexe muito, não é só uma questão de calibração de motor, vem com toda uma eletrônica diferenciada. Isso pode trazer novas soluções para o segmento mais médio, assim, mudança de cabine, mudanças mais drásticas, igualando com esses outros segmentos de produtos mais modernos? Quando você tem uma mudança de emissões, normalmente você agrega tecnologia no produto, né? Quando você agrega a tecnologia do produto, ao mesmo tempo você vai ter que agregar custo e preço, você procura melhorias no produto como um todo. E essas tecnologias, quando você muda motor, na maioria das vezes você muda a parte elétrica do produto também, você já abre a oportunidade de trazer outros componentes, por exemplo, de segurança, componentes tecnológicos que a gente tem disponível, que já vê disponível, por exemplo, na Europa, e que é a possibilidade de você trazer para cá. Tudo é uma questão de o que você agrega de custo, de preço e quanto o mercado está disposto a pagar por isso, né? Mas a pergunta é, sim, é possível, quando tem uma mudança de emissões, é possível você agregar mais tecnologia, mas por outro lado você tem um aumento de preço, e aí precisa saber se o mercado está disposto a pagar. Então esse é um grande balanço, né? É o grande trabalho de balanceamento que a gente tem que fazer entre custo, entre preço, entre o mercado, entre a remuneração do frete. Então isso é sempre uma questão bastante difícil de balancear.